Sejam bem-vindos a mais um programa do Imóveis Amigos e uma Boa Prosa. Um programa que tem por finalidade te ajudar a tomar a melhor decisão no mercado imobiliário, falando as verdades nuas e cruas que quase ninguém ousa dizer. E temos visto o resultado disso, viu? Não se esqueça que esse programa ele é exibido na Record News todos os sábados a partir das 11 horas e também no YouTube após a transmissão na TV. Hoje nós vamos tocar num ponto sensível que talvez pouca gente saiba. Afinal, o que realmente é um imóvel de luxo? Ou o que um imóvel precisa ter para ser considerado um imóvel de luxo? Tem gente falando por aí, vendendo luxo, falando que é luxo, falando que é imóvel de luxo, porque ele colocou um revestimento diferente, um sofá curvado, algo nesse sentido, e não é bem assim. E para o programa de hoje, nós trouxemos um convidado especial para falar sobre esse assunto e contribuir. Fernando Pérez. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês para debater um pouquinho esse assunto e tirar algumas dúvidas, né? O que é alto padrão, o que é realmente luxo, o que realmente faz sentido. Então, assim, estou muito feliz de estar aqui para poder compartilhar um pouquinho da nossa história também. Como vocês podem ver, nós estamos em um ambiente, um local impecável. Não tem um fio de cabelo mal posicionado aqui. Nós estamos na sede da Artefato, em Cuiabá, que inclusive é a maior loja da marca no Brasil. A Artefato, assim como a Casa Hug, Casa Papel, entre outras empresas, pertence ao grupo Fernando Pérez, que hoje é a maior referência no mercado de luxo em Mato Grosso e uma das maiores do Brasil, atendendo aí grandes nomes de pessoas famosas, Brasil afora, né? Fiquei sabendo, inclusive, que essa loja é maior que a de Miami. Na verdade, é um projeto muito grandioso que nós quisemos homenagear todos os mato-grossenses que são o maior comprador da marca Artefato. Então, assim, nós tínhamos uma loja muito pequena que não representava a marca aqui, com 600 metros quadrados, e hoje nós temos um projeto muito grandioso, onde nós conseguimos colocar todas as peças para que o cliente tenha uma experiência única e conheça todos os produtos antes de ser transportado para sua casa. E também, como sempre, nós temos os nossos participantes fixos aqui. Luiz Mauro, ocupando a poltrona do arquiteto, e também construtor hoje, que o Daniel Sacramento não pôde vir. Seja muito bem-vindo também ao programa. Prazer ter você aqui novamente. Mais uma vez, é um prazer estar com vocês aqui. E vamos falar sobre esse assunto agora. Um assunto muito legal. É isso aí. E também conosco, Marcos Aquino, empresário, especialista em tributário, sentado na cadeira, na poltrona do entusiasta. Seja muito bem-vindo novamente. Muito obrigado. Hoje eu estou aqui realmente disposto a aprender sobre luxo. Meu mercado não é especificamente o mercado imobiliário, eu não atuo exatamente no mercado imobiliário, mas eu tenho investimentos que precisam se realizar no mercado imobiliário. Então hoje eu tenho perguntas aqui para fazer tanto para o Fernando quanto para o Luiz, para entender como que o luxo vai me ajudar como investidor a ter um retorno do meu investimento. E deixa eu te perguntar, o que é luxo de verdade para você? O luxo de verdade, para mim, é o que faz sentido para o meu cliente. Então, na verdade, muitas pessoas pensam que o luxo é ter uma obra de arte, ou o luxo é ter uma adega para 3.000 garrafas. E eu sempre falo, o luxo, ele é o que é importante para o meu cliente. Não deixando menos, nós falamos sobre interiores, que existe uma polêmica muito grande entre o arquitetônico e interiores, né? E eu sempre bato na tecla que o interiores que realmente a gente consegue colocar o luxo. Não que o exterior não seja tão importante,
mas é no interior que a gente consegue colocar as marcas de luxo, os revestimentos de luxo, os mobiliários de luxo, é tudo aquilo que ele vai tocar, sentir e viver. Então vamos lá, o que eu queria saber? O Fernando na abertura falou o seguinte, pelo que eu entendi, você consegue colocar o luxo no interior, é mais fácil. Mas na parte externa, talvez no esqueleto, nos revestimentos, no arquitetônico ali, é mais difícil. Como assim? O conceito de luxo, né? Eu entendo o conceito de luxo como valor, né? Luxo está relacionado mais a valor do que a preço, né? Então, está se falando, nós discutimos a questão do alto padrão. O que é alto padrão, o que é luxo? Acho que você vai fazer essa pergunta. Né? Então, não vou entrar nesse mérito agora, mas é a questão do valor e preço. Luxo, resumindo, não é preço, é valor. São coisas totalmente diferentes. Mas por que a gente não consegue colocar o luxo, por exemplo, é mais difícil? Vamos trazer para o povo entender mais de forma mais clara. Na verdade, a gente precisa entender, assim, muitas vezes o luxo não é para todos. Na verdade, quando você compra um terreno dentro de um condomínio, você sabe se você tem que construir uma casa de alto padrão ou uma casa de luxo. Porque às vezes você pode construir uma casa de luxo em um condomínio que não é. Então ali você acaba ficando com uma coisa descompensada. Então assim, para construir hoje uma casa de luxo, nós precisamos primeiramente entender, o condomínio é de luxo? As casas que vão estar ao lado também são de luxo? Ou eu vou pegar e não fazer essa conta? Eu vejo muitas vezes eles fazendo apresentação de casas que são alto padrão, mas não são casas de luxo. Estou aqui dentro desse condomínio, nessa casa de altíssimo luxo. Aí você olha para o cenário, uma pessoa que entende vê um mobiliário que não tem nada a ver com luxo, uma cortina que não tem nada a ver com luxo, um revestimento que não tem nada a ver com luxo. Então as pessoas hoje, elas se perdem nisso. Elas precisam entender primeiramente o que é o luxo para depois sair vendendo o que é luxo. Muitas vezes você pode entrar com outra abordagem. Nós estamos aqui com uma casa totalmente confortável, uma casa de alto padrão, mas não luxo. Luxo, para você usar essa palavra, você precisa entender o que é luxo. Hein, Fernando? Dá um exemplo de condomínio. 2 condomínios em Cuiabá de luxo. Pode falar nome. Condomínio. Em construção ou já com casas? Já com casas. Em construção é o Lago Divino. Incomparável. Né? Isso aí acho que não é eu. O Mato Grosso inteiro reconhece isso. É uma incorporadora que chegou trazendo tudo subterrâneo, paisagismo já de portes altos, tudo com irrigação natural. Então, tudo que vai ter ali, eles quiseram colocar o luxo de imobiliários, por exemplo, artefato, no condomínio inteiro. Até o porteiro vai sentar em uma peça da artefato. E o que é a artefato? Ela é uma garantia permanente. Então, um sofá desse que vai ser colocado lá na sala do bem-estar, por exemplo, se futuramente der um problema, a artefato coloca um novo. Então, veio um condomínio que foi preparado, o luxo, para receber casas de luxo. Um outro condomínio que eu vejo que tem muita casa de luxo, que ele ainda está passando por um processo para ser luxo, é o Florais dos Lagos. Florais dos Lagos hoje tem as casas mais grandiosas hoje de Cuiabá. Porém, a gente vê que o condomínio está agora mais caro, se adaptando para esse nível dessas casas. Colocando ali um projeto diferente, como uma entrada, mexendo no espaço gourmet, mexendo no espaço da academia. Então, tipo assim, eles estão se reinventando porque o padrão e o alto padrão das casas foram muito além do que o condomínio estava esperando. Concorda? Concordo. Eu entendo que em Cuiabá, até o momento, não teve nenhum condomínio que a incorporadora entregou que esteja no nível de um condomínio de luxo. Né? Todos, na minha opinião, também são condomínios de alto padrão. E por que o preço do metro quadrado hoje no Florais dos Lagos é o mais caro de Cuiabá, dos condomínios horizontais? O preço, você fala em... Do metro quadrado. Do, e na média, do imóvel pronto? Do imóvel pronto. Eu entendo pela... O Supremo mesmo é um condomínio superior ao Florais dos Lagos. Mas aí está
na questão da demanda. Eu querer, eu desejar, e o que transmite mais desejo, automaticamente ele tem o maior custo, né? Então, eu entendo mais pelo desejo, pela expectativa. As pessoas querem morar no Florais dos Lagos. Aí a gente, se for falar de razões, tem muitas razões, né, que a gente pode falar. Será que não é Quem porque... mora lá dentro e outras coisas mais. Porém, como o Fernando falou, a questão do luxo está se implantando agora lá. Está se fazendo essas adequações para que se vire um condomínio de luxo. Então, eu acho que a diretoria, a gestão do condomínio está indo nesse sentido. Mas E você vê que quando chegou o Lago Divino, trouxe um desconforto para todos. Você vê que os lançamentos que estão fazendo a partir de agora já está sendo condomínios com outro nível, com outro tipo de entrega. É por isso que eu gosto de receber essas incorporadoras, essas pessoas que chegam com a cabeça mais, com projetos diferentes, para abrir as portas para que todo mundo cresça. Antigamente nós vivíamos em condomínios que eram entregue o básico. Hoje não. Um está vindo com um diferencial com o outro. E quem acaba ganhando com isso? Nós. Hein, Fernando? Antigamente as incorporadoras, as incorporadoras, elas entregavam os condomínios sem mobília, né? Sem decoração. Sem nada. Eles não estavam preparados para o nível de casas que após pandemia nos trouxe. Hoje as pessoas investem nas casas, eles vivem, eles desfrutam ali. Ali eles têm piscina, eles têm lago, eles têm adega subterrânea, eles têm cinema, eles têm tudo dentro da casa. Gourmet, tudo integrado. Então, assim, as casas que a gente vem investindo e fazendo no nosso estado, principalmente aqui em Cuiabá, elas estão fora da curva. Muitas vezes, quando vem fornecedores, vem pessoas de fora, a gente leva para eles conhecer um pouquinho do que nós temos aqui. E eles ficam, encantados, né? Com os investimentos que são feitos dentro desses condomínios, com essas casas. Nós temos casas que ela começa em uma rua, termina em outra, que ali dentro dela você consegue ter garagem para quase 20 e poucos carros, consegue ter espaço subterrâneo. Cada casa ela vem com diferencial, que é aquilo que eu te falei. O que é luxo? Para cada pessoa é uma coisa. Para alguns, o luxo é ter um gourmet todo equipado para receber pessoas. Para outros, já é ter uma adega, para outros já é ter um cinema. Mas assim, para cada um faz sentido. E para você, meu amigo? Eu sempre entendi o luxo como conforto. Eu sempre entendi que o luxo também é a quantidade de elementos que um imóvel possa permitir. Então, assim, até uma pergunta que eu quero fazer. Uma casa que tem, por exemplo, um apartamento que tem o seu espaço ali de closet, tem uma banheira, isso nós podemos considerar que quanto mais elementos tem um imóvel de qualidade, lógico, ele pode trazer luxo por conta disso? Porque eu tô vendo assim, as imobiliárias, as incorporadoras, elas lançam empreendimentos, as construtoras lançam empreendimentos que estão, comparados a 20 anos atrás, com menos elementos de qualidade. Então, hoje nós temos alguns imóveis no centro de Cuiabá que foram feitos por construtoras mais antigas, que entregaram, por exemplo, um banheiro todo em granito, por exemplo, entendeu? Então, com uma qualidade de acabamento superior. Eu tenho a sensação que foi se perdendo esse conceito de qualidade e, portanto, o luxo foi diminuindo com o tempo. Estou errado? É que, na verdade, hoje, quando você entrega um imóvel, Cuiabá ainda não está no nível de grande centro que entrega o apartamento para as pessoas colocarem o acabamento que querem. Cada projeto, quando você entrega um apartamento, cada arquiteto vai querer fazer do seu modo, ao gosto do cliente. Então, ali eles vão quebrar tudo. Então, como que eles vão investir e entregar com pedras, com mármores, com coisas exclusivas, se o cliente vai entrar ali e vai querer colocar ao gosto deles? Às vezes, eu trabalho uma pedra como essa aqui. Por exemplo, aqui tem uma pedra toda cinza. Às vezes, você não gosta do cinza. Você quer o azul. Então, assim, a maioria, tu pode dizer que é quase 90% dos apartamentos que são entregues hoje é quebrado inteiro, tirado todo o porcelanato, tirado todo o acabamento de banheiro para ser colocado tudo do gosto do cliente.
Certo. Isso é no mercado de luxo. Uhum. Porque Sim, o luxo é o seguinte, você tem que entender, para começar, qual é a metragem do apartamento? Quanto vale esse apartamento? Então nós sabemos o quanto a gente vai investir nesse apartamento. Não tem como você colocar em um apartamento de 1 milhão luxo. A conta não fecha. Para deixar um apartamento, por exemplo, que vale 1 milhão no luxo, você acaba gastando 2, 3. Aí a conta não fecha. A não ser que você está fazendo um imóvel só para você, não tem intenção nunca de vender. Mas hoje, nós entendemos. Nós temos no mercado várias lojas, como você mesmo disse. Eu sei quando é o momento da Casa Papel entrar, qual é o momento da Casa Cortina entrar e qual é o momento da Fernando Pérez Casa entrar. Então ali está bem dividido. Eu sei quais são os públicos. Aqueles que estão começando a vida, querem gastar menos, eles vão para a distribuidora Casa Papel. Aqueles que já estão fazendo seu segundo, terceiro apartamento, que é uma coisa que imagina-se ser para o resto da vida, eles já vão querer algo mais exclusivo, onde eles vão na Fernando Pérez Casa. E a Artefato, ela entra no médio para luxo. Onde o luxo é onde entra a Artefato. Porque assim, a gente mencionou aqui nomes de condomínios de casa de luxo, mas Certo. vamos pensar em apartamento. O que seria hoje em Cuiabá em construção e construído em apartamento que possamos ter luxo? vou deixar ele falar, mas depois eu quero falar. Olha, nós temos o que acabou de entregar agora, que é o Apogeu, que ele veio para ser um conceito de luxo. Tem meia quadra, mas né? é luxo. Mas ele já entrou, É meia quadra de futsal. ali ele já entrou com todas as garagens tendo carregador elétrico, ele já entrou com um espaço gourmet, onde cada um tem a sua adega, com chave, com senha. Então ele trouxe um diferencial para a cidade e é o que temos hoje entregue. Só que nós temos também o Auge, que é um outro prédio que também está em andamento, que é um prédio de luxo também. Nós temos prédios mais antigos que ainda consideram o luxo, que é o Paul Cézanne, o Portinari, que eles ainda são ícones, né? Foi quando a própria Plaenge virou a chave do mercado, onde ele tinha o padrão mais econômico, né? E aí eles trouxeram o luxo com esses dois prédios. E depois disso eles começaram a trazer prédios com 2 por andar, né? E hoje a maioria dos prédios deles são 2 por andares. Plaenge não. Plaenge é 4. Do luxo, 2 por Luxo, andar. 2 por andar. Mas que é o Apogeu 2 por andar. e o Auge. 2 por andar. Mas o resto todo do portfólio deles, Hampton, Authentic, todo o restante é 4 por andar. Não, eu acho que Authentic, eu acho que é 4 por andar também. Eu, assim, na minha opinião, eu acho que Cuiabá não tem nenhum empreendimento que pode se falar que é um empreendimento verdadeiramente de luxo. Vixe. Eu acho que não tem nenhum aqui. Polêmico. Eu acho que nós não temos aqui, na minha opinião, não temos. Tanto vertical quanto horizontal. Vertical quanto horizontal não temos o que é... Por quê? Porque luxo é exclusividade. Eu entendo luxo como exclusividade. É uma coisa feita com personalidade, entendeu? O alto padrão é uma coisa de alto ticket, de alto valor. Então é um condomínio caro, um apartamento grande, que você vai pagar 2 milhões, 3 milhões. O luxo é mais do que isso. O luxo é você transmitir sensações para o seu cliente, você transmitir algo que ninguém vai transmitir, você passar para ele. Uma poltrona, por exemplo, é uma poltrona exclusiva, né? Assinada. Então, ali, ele tem aquilo para ele, exclusivo dele, né? Então, por exemplo, os edifícios em Miami, você tem situações que o cliente chega com o carro, num elevador, ele eleva até o seu apartamento e lá você entra e estaciona na sua garagem. Goiânia mesmo tem isso. Goiânia, tá? Então isso é exclusivo, isso são poucos no mundo que tem. Então, para você em Cuiabá hoje... Na minha opinião, ainda não chegamos nesse nível de algo de luxo, exclusivo, que ele vai fazer aquilo que o cliente quer, o cliente vai comprar o apartamento, então como que o senhor deseja o seu apartamento? Aí o Fernando vai lá e vai falar como que você deseja se sentir dentro do seu apartamento. Eu quero que ele seja todo aberto, que eu tenha visão para a cidade, então nós vamos dar um jeito de fazer
aquilo que você deseja. O cliente de luxo, ele não quer saber quanto custa. Ele quer realizar o seu sonho, né? O ticket para ele não é importante. Esse realmente é o cliente de luxo. Uma vez eu ouvi de um arquiteto, posso até falar, ele está ali no fundo, Anderson. Seguinte, a diferença do alto padrão para o luxo. O alto padrão, o Fernando pode me corrigir se eu estiver errado. O alto padrão, ele entrega um alto padrão de qualidade. O alto padrão, ele entrega um alto padrão de atendimento e de experiência. Mas ele não entrega o que o luxo entrega, que é tudo que o alto padrão entrega, mais raridade, ou seja, é algo exclusivo, único e grife. Tem gente que tem imóvel de alto padrão. Ontem um amigo meu, um amigo nosso, perguntou para mim, Micael, essa mesa aqui é tantos mil porque ela tem uma assinatura. Por quê, cara? Sendo que ela é a mesma qualidade que uma outra mesa. Um exemplo, né? Eu falei, porque é o seguinte, essa mesa, ela é exclusiva, ela é rara e ela tem grife. Aí vamos pegar um exemplo de alto padrão e de luxo, trazer para a prática no mercado imobiliário, marcas. Fala uma marca de alto padrão e uma de luxo. Em que sentido? No mercado de imóveis, por exemplo. Uma marca de alto padrão luxo, e uma de luxo. Artefato. Que é, hoje, Artefato, se não me salva a memória, é a marca com maior presença no mercado de luxo do Brasil, de maior relevância, vamos dizer assim. Sim, sim. Vamos falar aqui, ó. Ó, o Marcos, ele é um entusiasta também, apaixonado pela alta relevância. Vou te dar um exemplo. Pode falar. De luxo. Pode Vou falar. te dar um exemplo de luxo. Por exemplo, uma Ferrari. Dependendo da Ferrari, você não pode vender para qualquer pessoa. Ferrari é luxo. Entendeu? Então é luxo. Você, quando compra uma Ferrari, que não seja uma de entrada, por exemplo, você tem que assinar um contrato que esse veículo, depois, quando você não, por algum motivo, não quiser ele, você não pode repassar ele para qualquer pessoa. A Ferrari tem que autorizar que houve até uma situação aí, não sei se você soube, de um funkeiro que comprou e ele teve que foi convidado a devolver. Ela tem o perfil, que é o perfil apto a usar. O Porsche é um carro de luxo? Sim. Não quero entrar nessa. Para você que ama né? Porsche, é um carro maravilhoso. Parabéns pela sua conquista. Talvez ele entregue até mais que uma Ferrari. Tem amigo meu que fala, meu Porsche anda mais que uma Ferrari. Mas ele não é uma Ferrari. Não tem nada que anda mais que um Uno com escada em cima. Ele não é uma Ferrari. Então, aqui fica a diferença clara. Vamos falar sem ser mobília. Marcos é um cara apaixonado pela alta relojoaria. Entusiasta. Gosta de relógio. Fala aí, um relógio de alto padrão, qualidade, bom e um relógio de luxo, que é para poucos e tem assinatura, marca. Para mim, a marca, por exemplo, ali, Tag Heuer, é uma marca de excelente qualidade. Alto padrão. Alto padrão. Eu não vejo luxo na Tag Heuer. Mas, por exemplo, no Omega eu já acho que é um luxo bacana, assim. Entendeu? Até um quiet luxury comparado com o Brasil. Nem todo mundo dá essa visibilidade para o Omega, mas para mim é. Em camisetas, por exemplo, a gente tem a Loro Piana, né? Ou seja, uma camiseta de algodão 15 mil. O que tem nela diferenciado? Tudo que ela conta de valor, né? Só então, tem assinatura e a história. Então, você pega uma da Zara e uma da Loro Piana. Onde tá a diferença aí, né? Tá na história, no valor contado, tá? Até como que é passada a informação da venda, né? Você vê uma publicidade da Loro Piana é o quê? As pessoas na Suíça tomando um vinho, na lareira, né? Totalmente diferenciada da comunicação desse tipo de empresa. Por que o luxo é silencioso? Por que o luxo é minimalista? Porque é para poucos. Ele não precisa de barulho. Ele é o exclusivo. As poucas palavras já falam. O que você estava falando agora da roupa, né? O que eles estão querendo passar com que uma pessoa que tem uma roupa vive uma vida tranquila, uma vida, né? Então, assim, diferente da outra, que
às vezes mostra o dia a dia, o trabalho, aquela coisa. Então, essa outra marca, ela tá passando assim, tipo, olha, eu nem preciso trabalhar. Interessante. Eu tenho um conceito de luxo e alto padrão. Por exemplo, o alto padrão, na minha opinião, é aquela pessoa que ele conseguiu chegar num nível de vida, de resultado, que ele gostaria de se mostrar, né? Mostrar que ele alcançou, que ele atingiu aquele objetivo. Então, ele é um perfil de alto padrão. Aí, se você vai olhar as casas de alto padrão, ela acaba tendo um certo exagero de iluminação, um exagero de revestimentos, tem muita mistura de pedra com madeira, com... Então, por quê? Porque esse cliente, ele quer mostrar o resultado, ele quer mostrar onde ele chegou, que ele saiu de um patamar e está em outro. O cliente de luxo, ele não quer mostrar, ele não precisa mostrar nada para Esse que ninguém. você Ele falou são os quer... emergentes, né, que o pessoal fala hoje em dia. Os emergentes querem mostrar, né, de certa forma é isso. O O que não cliente tem de nada de luxo, todo errado, mundo né? sabe quem ele é e sabe o que ele tem. Ele não precisa mostrar nada, né? Ele quer resolver. Aí o cliente de luxo, ele vai comprar uma história, ele vai comprar por isso que essas marcas de luxo, ela tem sempre uma narrativa. O que aconteceu, por que ele chegou nisso, qual é a história, né? O porquê que o produto dele é tão bom, por que o produto dele ele dá essa referência, essa garantia, porque tem toda uma história, tem toda uma vivência. Então, o cliente de alto luxo, ele quer ouvir, ele quer saber, ele quer ter mais emoção do que Eu vejo que é uma ticket, razão, permissão custo. também, o Luiz Mauro, que cada um se dá. Porque tem aquele cliente que ele tem condições de navegar no mercado de luxo que ele quiser, mas ele não gosta. Concorda? Ele não liga, ele não é apegado para isso, né? Tanta gente que não gosta de relógio e tem condições. Até para os entusiastas de relógio aí, então o Tag Heuer é um alto padrão, mas não é luxo. Para mim não. Um Rolex é luxo. Rolex é luxo. Mas você que está acostumado a ouvir sobre Rolex, Patek Philippe, você tem que conhecer a Vacheron Constantin. Que já é ultra. A Piaget, que já é ultra luxo. Exatamente. Então, por quê? Porque tem uma história. É raro, você não consegue comprar. Então, não é só qualidade. Dizem até que o Tag Heuer, ele é um relógio tão resistente, chega a ser mais que um Rolex. Ou seja, o alto padrão, ele entrega qualidade, mas não entrega a exclusividade que o luxo... É aquilo que eu te falei, o luxo não é para todo mundo. Por exemplo, em 1854, quando surgiu a Louis Vuitton, ele começou a fazer os baús, né? Porque ele viu ali no mercado um diferencial, né? Não tinha como as pessoas saírem de um lugar para outro com as roupas em caixas. E ele construiu o baú, começou com o baú. Logo que ele construiu, ele foi muito copiado. E pessoas que copiaram ele assim, fazendo igualzinho até a marca, o que ele criou. Aí o que ele falou? Para diferenciar o meu produto, eu vou colocar BTLV em toda a mala. E o meu preço vai ser mais alto. As pessoas que tinham condições queriam o dele, porque já sabia. Qualquer um que olhasse o baú ia saber que era o exclusivo. Era um baú diferente, né? Porque tinha a marca dele que ele colocou. Aí se você vai lá, por exemplo, com a Cartier, né? Quando Santos Dumont ali precisava, começando, né, o relógio de bolso, ele precisava de um relógio aqui. Ele foi o pioneiro. Sim. Ele criou ali e colocou o relógio no braço, justamente para ele estar vendo o tempo. Então, as marcas de luxo, elas chegaram e foram se posicionando no mercado, por exemplo, de uma forma assim, vendo a necessidade do mercado e criando ali algo com um acabamento incrível, perfeito, e foi consolidando no mercado. A Louis Vuitton demorou 30 anos para começar a vender para fora da França. Cartier, mesma coisa. A Hermès, por exemplo, que começou um pouquinho antes, a mesma coisa. Então, uma marca, para ela começar
consolidar no mercado como luxo, ela tem um tempo ali onde ela como se diz, ela é analisada, né, para as pessoas que consomem o luxo, e aí depois disso ela começa a ganhar escala. Esse é um excelente recado para os empreendedores também, né? Ele falou de várias marcas que demoraram décadas em se consolidar como luxo. E você aí que tem a sua empresa, começou há 2 anos atrás, está querendo desistir. Existe um processo e você tem que saber viver esse momento. A maioria hoje dos empresários, como você mesmo disse, com 2 anos já querem desistir, eles esquecem que, comparando a arquitetura a um prédio, você precisa de tempo para fazer o alicerce. Quanto mais forte, quanto mais pilares você faz, mais alto o seu prédio vai chegar. Então, eu mesmo estou quase há 30 anos construindo o meu alicerce e agora sim está saindo o meu arranha-céu. Então, como você mesmo perguntou, como você consegue vestir a casa do Neymar, consegue fazer a casa do Thiago? Isso existe uma história construída que quando você trabalha muito bem para uma família, essa família te coloca na outra e assim vai indo. Então, hoje, a gente vê muitos empresários não querendo pagar o preço de construir o seu alicerce. Começa aqui com uma empresa, aí desiste, começa ali, desiste, começa, desiste, vai passar a vida inteira construindo alicerce, nunca vai conseguir subir o prédio, porque precisa de tempo. Assim como eu falei das marcas que demoraram 30 anos, 50 anos para começar a ganhar o mercado mundial, assim somos nós com as nossas marcas, quando a gente cria no mercado ou quando a gente entra com o mercado criando diferencial. Quando você quer atingir esse padrão de luxo, você precisa cuidar da entrega, cuidar do encantamento, da experiência desse cliente. Não é só qualidade, né? Não, Qualidade é o tudo. básico, né? Tem que ser entrega, experiência. Qual que é a dor? Você, por exemplo, que é na arquitetura, qual é a dor de uma pessoa que constrói? É todo o processo. Às vezes ele não faz a escolha certa do construtor, atrasa toda a obra. Muitas vezes ele precisa comprar 2 vezes a parte de iluminação, porque às vezes desaparece de uma obra. Então, quando nós chegamos na obra, nós precisamos trazer solução para que a gente consiga chegar até o final e fazer a entrega sem ele ter uma dor de cabeça. É isso que me posiciona para o próximo cliente. Não existe nada mais forte ainda que o boca a boca. Você vê, um programa que é para falar sobre imóveis, nós estamos aqui entrando em outros assuntos que é do interesse do público, da audiência. Estamos falando de marcas, de luxo, de histórias, de empreendedorismo. Tivemos uma aula hoje aqui. Tivemos uma aula hoje aqui sobre empreendedorismo. Quantos anos, quantas décadas, Fernando como empresário, você como empresário, ainda que eu sou novo, também sou empresário, estamos remando e tem pessoas que entram e querem desistir, né? Tem até uma estatística que 80% das empresas quebram com 5 anos de vida. E isso não é só no Brasil. Isso aí é no mundo. Então, empreender não é para os fracos. Ou empreender é para quem não desiste. Exatamente. Nunca foi para os fracos. É isso. Então, pessoal, nós vamos chamar para um break. Acompanhem o próximo bloco que a gente finaliza e nós vamos falar aqui o que um imóvel precisa ter para ser considerado um imóvel de luxo. Nós vamos para um rápido break e a gente já volta.
Fernando, na sua opinião, o que um imóvel precisa ter para ser considerado um imóvel de luxo? Lembrando que existe diferença entre o imóvel de alto padrão e o de luxo. Nem sempre o de alto padrão é de luxo, mas todo imóvel de luxo, consequentemente, é de alto padrão. O que o imóvel precisa ter para ser considerado um imóvel de luxo? Ele precisa ter as marcas. As marcas de revestimento, Armani Casa. Ele precisa ter ali as marcas de mobiliários, como Artefato. Ele precisa ter a marca de cortinas, persianas, por exemplo, Hunter Douglas. Ali, para ele ser considerado luxo, as marcas precisam estar ali. E aí depois as obras de arte, né? Que aí a obra de arte tem que ver o que faz sentido. Para as pessoas, às vezes, um piano de cauda, que tem clavier, que toca sozinho, é uma arte. Para outros é um quadro, para outros... Cada um entende a arte diferente. Então, assim, é como se fosse a cereja do bolo. É aquilo que faz sentido para a pessoa. Ou em quadros ou em mobiliários. Bate pronto. Inclusive é o próximo tema do próximo episódio. Para você, na sua opinião, qual a parte mais importante do imóvel? O projeto, o interior, a planta? Tudo é importante, mas o interior, com certeza. Com certeza. Você vai me perdoar. Eu sei que você é a maior referência no mercado de luxo de Mato Grosso e uma das maiores referências no mercado de luxo do Brasil, mas eu discordo totalmente de você. Porque, para mim, a parte mais importante dentro do imóvel não tem como ser o interiores. É o projeto. Tudo na vida começa com um projeto, começa com a planta. Sabe por quê? Agora você me fala, você é arquiteto. É sua vez. Você sabe por quê? O interior, ele troca se não gostar. Agora, como é que você refaz o projeto e a planta, muda a planta? O projeto é fundamental. O Fernando está na área dele, ele tem que puxar a sardinha para o lado dele. Mas se você faz um projeto que você tem aberturas em todas as paredes, você não tem um lugar que você possa encostar um móvel, a ferra com o teu interior, não ferra? Com certeza. Então, gente, o projeto... Interiores é onde está o luxo. Ponto. Ponto. Resumo. Fala, Ponto. rasga o verbo. Entendeu? Tem como colocar luxo na fachada? Parcialmente tem, né? Tem. Parcialmente tem. Mas o luxo é aquilo que a pessoa vai sentir, sentar, tocar, viver. Nisso eu concordo. É interiores, gente. Nisso eu concordo. O luxo no mercado imobiliário, ele está mais de 90% no interior. Sim. Agora, a parte mais importante do imóvel, não tem como fugir da planta e do projeto. Não, tudo. Eu entendo que um projeto de luxo, ele tem que ter luxo em tudo. Uma obra de luxo, para ser mais correto, ele tem que ter luxo em tudo. A partir do projeto tem que ser um projeto de luxo. Tem que ser um arquiteto renomado. Tem que ser um arquiteto que sabe fazer uma obra de luxo. Não adianta você contratar uma pessoa que não tem esse know-how, que não conhece o que é um empreendimento de luxo, para fazer um projeto de luxo. Que conversa que é essa de assinatura do arquiteto? Que Tudo conversa no luxo, que é essa? Tudo no luxo tem história. O Fernando acho que deve concordar comigo. A Hunter Douglas, que ele mencionou, tem uma história. Ela passou por um processo para chegar uma marca centenária. Para chegar nesse nível de qualidade. Isso vale para Artefato, isso vale para todas as marcas de luxo, as marcas de top. Isso também vale para um profissional da arquitetura. Ele foi moldado durante o tempo, isso vale para um profissional que vai desenvolver um projeto de automação, isso vale para tudo. Então, para você ter um imóvel de luxo, além de só a parte de interiores, você tem que ter tudo de luxo. Tem que ter a assinatura do arquiteto. Você tem que ter um atendimento de luxo. Vamos falar a verdade aqui? Vamos rasgar o verbo? O povo precisa saber disso. O povo precisa saber. Dê oportunidade para pessoas novas, né? Eu acho que os arquitetos que estão entrando têm pessoas excelentes profissionais. Mas, infelizmente, o mercado é assim. Eu vou rasgar o verbo. Você pode ter um arquiteto que faça o melhor projeto do mundo para você. Que se a assinatura dele não tiver tanto peso quanto aos arquitetos renomados,
os engenheiros renomados, o seu imóvel já perde valor na largada. Funciona assim. Você que é a área da corretagem, por exemplo, você sabe muito bem que quando um corretor vai apresentar uma casa, ele fala, aqui é o projeto da arquiteta tal, os mobiliários é da Artefato, as cortinas Fernando Pérez. Ele vai colocando tudo que é de marca de luxo para o cliente entender. Olha, aqui só passou marcas que realmente fazem sentido estar juntas. Essa obra é de luxo. Então, assim, falando como eu te falei ali, o interior é o que realmente a gente consegue colocar o luxo. Agora, o projeto, a planta, é importante. Sim, lógico, mas só a planta em si não é o luxo. Exatamente. Tem que ser tudo luxo. Desde o projeto, desde o terreno, de como você vai... o sistema construtivo dessa casa, tudo tem que ser de luxo, para ela ser de luxo. Aí você quer que a gente diferencie, que eu te fale o que é uma casa de luxo. O mínimo que ela precisa ter. Aí vamos dizer, ela precisa ter um sistema central de ar-condicionado, Automação. ela precisa ter um sistema de automação, um sistema avançado de automação, ela precisa ter um sistema avançado de tecnologia, a planta, isso nem se fala. Né? Eu diria que a planta, eu diria, complementaria, assim, a planta talvez, ela é o que vai definir quais elementos de luxo a gente vai conseguir colocar. Tô certo? Sim, você não vai ter nunca uma casa de luxo que não tem automação. Mas tem muita casa aqui em Cuiabá, não tô nem aí, não, vamos rasgar o verbo aqui. Tem muita casa aqui em Cuiabá que o cara tá pedindo 4, 5 milhões, apartamento de 2, 3 milhões, mas... Apartamento não, mas casa, né? Fez a planta toda errada. Aí o cara faz uma casa lá gigantesca, num terreno de esquina, num condomínio de alto padrão, e não coloca a parte de interior que conversa com aquele imóvel. O que vai acontecer? Vai queimar aquele imóvel. Mas, enfim, tá acabando, nós precisamos encerrar. O papo tá muito bom. Vocês gostariam de falar mais alguma coisa? Eu tenho uma pergunta polêmica para fazer aqui para os especialistas. Podemos cravar, então, que o luxo não é acessível? Não acessível. Infelizmente, não é acessível. Não existe luxo acessível. Não existe luxo acessível. Isso aí é polêmico. Meu amigo. Isso aí... Você pode ter produtos bons, de alto padrão, mas o luxo... Aí a gente entra na escassez. Tudo que é escasso é caro. Não é para qualquer um. Então, infelizmente, a gente tem que falar a verdade. Aqui não é para falar a verdade. Não é para qualquer um, exatamente. Fernando, seguinte, vamos trazer números aqui para a conversa? Para o cara ter uma ideia, para ele não ter medo de entrar na sua loja. Eu tenho um apartamento lá de 3 milhões, uma casa de 5. Tem que falar assim para ele saber que aqui... Para ele saber, para ele entrar já sabendo. Onde ele tá pisando. Que a facada vai ser grande. É o seguinte, existe uma média... Existe. Que o cara gasta para ter um imóvel de luxo no interior? Sim. O mesmo valor do apartamento é o que ele vai gastar no interiores. Isso é a média. Isso é a média. E não adianta. Às vezes ele pode dar um pulo, ele pode pensar assim, mas com esse interior eu compro outro apartamento. Ok, senta no chão. O valor do apartamento é o que você gasta para decorar. Mas, em média, no luxo. Em média, no luxo. Em média do luxo? Não, em média no mercado do luxo. Então, por exemplo, o cara com um imóvel de 5 milhões. Você vai ter que falar o apartamento. Não tem como você não falar apartamento. Então, beleza, vamos lá. Vamos falar aqui, um apogeu, tá? 4 milhões e 400. Ele vai gastar 4 milhões e 400 para decorar. Em média. É isso aí. Então, mas aí ele vai estar usando luxo. Você está falando de luxo. No luxo. A minha pergunta para ele foi o seguinte. Em média, quanto que uma pessoa precisa investir para fazer o interior de um imóvel de luxo? Resposta dele foi bem simples. Em média, é o valor do imóvel. Se o imóvel custa 3, ele vai gastar mais 3 lá dentro. Mas tem que ter um mínimo aí também, né? Se o imóvel custa 5, ele vai gastar mais 5 lá dentro. Mas se o imóvel custa 1?
Não, então Ele não faz. o 1 não vai passar nem aqui perto. Aí não é luxo. Exatamente. Então, Aí não é luxo. seria a partir de quanto? 2, 3? É tudo mais ou menos metro quadrado, entendeu? Então, assim, tirando base pelo Apogeu, que é o único prédio que foi entregue agora recentemente, os apartamentos são avaliados em 4 milhões e 400 e eles estão gastando o mesmo valor para fazer o interiores dentro. Então, gente, nós aprendemos hoje mais um episódio de Imóveis Amigos e uma Boa Prosa. Queria agradecer novamente a presença de todos. Obrigado, Luiz Mauro, pela presença. Obrigado, Marcos, pela presença. Obrigado, Fernando, pela presença, por aceitar o convite. Nós vimos hoje, num episódio, o mercado de luxo no mercado imobiliário. E entendemos que o luxo é raro, é para poucos e não tem preço. E além disso, tem uma linda história contada e precisa de uma assinatura poderosa. Não perca o próximo episódio de Imóveis Amigos e uma Boa Prosa. Nós vamos falar um tema polêmico que você precisa saber para tomar a melhor decisão.